Você sabe onde colocar a identidade visual na capa do seu álbum? Como trabalhar a identidade visual junto com a fotografia da capa? É exatamente isso que eu vou compartilhar com você na dica rápida de hoje. Existem duas formas básicas de se trabalhar a identidade visual na capa do álbum. Na minha opinião, essas duas funcionam para todas as capas. São elas, contraste e respiro, tá? E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do conceito de cada um, tá? Quando nós falamos em respiro, eu quero dizer o seguinte, que eu tenho a informação da fotografia, seja na parte inferior ou na parte superior, e eu tenho um espaço negativo embaixo ou em cima. E é nesse espaço negativo que eu vou colocar a identidade visual. Essa opção é a opção de respiro. Já a opção de contraste, eu tenho a fotografia tomando conta basicamente da área útil da capa como um todo. Daí eu preciso realmente, se eu quiser aplicar a identidade visual na capa, criar um contraste, seja embaixo ou em cima, para que a identidade visual tenha leitura. Em ambas as opções, tanto por contraste quanto por respiro, eu preciso priorizar a leitura e também a hierarquia de informação, a simetria, a leitura, enfim, vários princípios de design precisam ser respeitados na hora de encaixar design, tipografia, identidade com a fotografia. Eu separei alguns exemplos aqui de capas que eu fiz utilizando respiro e de capas que eu fiz utilizando contraste. Eu vou mostrar para vocês na tela de maneira prática quais são as diferenças, que tipo de capa me agrada mais, enfim, e vou mostrando tudo e a gente vai batendo um papo bem interessante sobre isso. Então vem comigo aqui para a tela. Bom, a primeira capa que eu quero compartilhar com você é essa capa linda aqui com as fotografias do Josias, tá? Olha só, essa capa ela foi pensada para ser feita com respiro, ou seja, eu tenho um espaço negativo bem interessante aqui na parte superior da capa, onde eu trabalhei a identidade, tá? Com um degradê bem interessante com as cores da própria fotografia, e eu tenho aqui, ó, a área útil da fotografia, tá? Então essa capa foi feita utilizando a técnica de respiro ou o conceito de respiro, ok? Olha só, a próxima capa que eu vou mostrar para vocês é a capa da Amanda e do Fernando, ok? Essa capa aqui já foi construída de outra forma, utilizando o contraste. Por quê? Porque a fotografia, ela pega ela pega toda a área útil da capa, tá? Então, ó, em todo lugar eu tenho textura, seja do background com as flores, seja do casal, das mãos aqui, do buquê. Percebam que nessa área aqui, ó, foi criado um degradê para que a identidade tivesse leitura. Olha só, eu consigo ler perfeitamente Amanda e Fernando, nosso casamento, tá? Aqui tem um monograma estilizado. Eu priorizei a leitura, tá? Então, para priorizar a leitura, eu fiz um contraste. Então, essa capa aqui foi feita através do conceito da técnica de contraste. Próxima capa, Amanda e Eduardo. Também foi criado um contraste aqui, ó, tá? De baixo para cima, para que a identidade tivesse realmente uma leitura extremamente facilitada, tá? Olha só que interessante. O conceito de construção da capa, basicamente, ele não muda, tá? Mas essa questão de respiro e contraste é uma questão bem legal para ser estudada e analisada. Próxima capa. Angélica e Gustavo. Fotografias da Jaqueline Kiel, tanto essa quanto a capa anterior, tá? Percebam, mesmo conceito, respiro. Eu tenho um espaço negativo na parte superior, e isso me deixa bem à vontade para trabalhar com as cores também na identidade visual, tá? Percebam que a passagem aqui da parte da frente para a parte de trás da capa também é bem facilitada quando eu tenho respiro, tá? Bem facilitada mesmo. Próxima identidade, também por respiro. Então vejam que tanto a técnica de respiro quanto a técnica de contraste seguem um padrão, tá? O mesmo padrão de construção.
de passagem da parte da frente para a parte de trás, enfim, isso é extremamente importante. Um ponto positivo que eu considero quando a capa é feita com respiro na parte superior ou inferior é que eu consigo trabalhar com cor na identidade, eu consigo trazer um degradê para a identidade, enfim, eu consigo fazer com que a identidade não fique simplesmente negativada, branca, como aqui, ó, no caso da Carminho, como na capa anterior que eu mostrei para vocês, da Angélica e do Gustavo, também tem uma parte de cor aqui bem importante, tá? Então esse é um lado positivo da capa de respiro que eu gosto bastante. Já aqui, olha só que interessante, é uma capa que eu utilizei a técnica de contraste, tá? Olha só, contraste. Existe alguns degradês aqui de baixo para cima, tá? Para suavizar um pouco a textura da fotografia, né? As informações da própria fotografia. Porém, eu fiz mais um contorno, né? Tá? Isso aqui foi feito no Illustrator, eu fiz mais um contorno para que eu conseguisse também colorir a identidade aqui na parte da frente da capa, tá? Então eu utilizei o contraste, a técnica de contraste feita no Photoshop com degradê, mais uma técnica de contorno da identidade para que eu pudesse colori-la também aqui na capa, tá? Olha só, próxima identidade, próxima capa, desculpe, feita também com a técnica de respiro. E aqui é bem interessante que eu quero falar para vocês que não importa se esse respiro é branco ou se ele é preto. O que importa é que ele é um espaço negativo onde eu consigo contrastar a identidade visual com a fotografia, com o background da fotografia da capa, tá? Então olha só, Maria Angélica, essa fotografia é do Júnior Bernardo e eu tenho um espaço negativo bem interessante aqui em cima, ok? Para a próxima capa, Sara, da fotógrafa Camila, tá? Camila Bibas, olha que legal. Eu tenho aqui uma capa feita por contraste. E se vocês analisarem bem friamente a capa, existe alguns degradês aqui embaixo para que eu tivesse esse contraste aqui, ó, e eu priorizasse bastante a leitura, tá? Dessa capa da Sara. Bom, gente, separei esses exemplos para mostrar para vocês que realmente falam muito sobre a diferença entre capas feitas por respiro e por contraste. Mas agora eu quero chamar a sua atenção porque você deve estar se perguntando: ok, Celso, a capa por respiro eu entendi que é só eu colocar a identidade e compor as cores num espaço negativo. Mas e essa capa por contraste? Como que você faz para realmente achar o contraste, trazer o contraste da identidade para ampliar a leitura ou para favorecer a leitura da tipografia, da fonte na capa do álbum? Eu separei aqui um outro exemplo, só que agora nós vamos trabalhar dentro do Photoshop e eu vou mostrar para você um passo a passo, de maneira muito simples, como eu faço o degradê para que a leitura da identidade fique facilitada. E já pensando aqui, nesse exercício que eu vou fazer com você, é bem importante você, fotógrafa que está assistindo esse vídeo, que você comece a pensar nisso já na hora de fotografar o evento, ou o ensaio da família na casa, enfim, comece a pensar nisso. Poxa, olha só, se eu colocar a família ou o casal naquele canto, eu vou ter um respiro na parte superior ou até na parte inferior, eu vou conseguir colocar a identidade nesse lugar. Ou, se você chegou no casamento e tem um painel de flores bem bonito, você pode colocar o casal lá e fazer uma fotografia extraordinária, já sabendo que depois você pode criar um contraste na parte inferior ou superior da foto e colocar a identidade visual. Tá? Então isso é bem importante. E você que é designer de álbuns e quer começar a ter essa sintonia com o fotógrafo e receber fotografias já pensadas para a capa, é importante que você compartilhe essa informação. Compartilhe esse vídeo, mostra para o fotógrafo, para a fotógrafa que você trabalha, mostra no seu estúdio, na sua empresa, tá? E tenta conversar junto com o fotógrafo, alinhar as ideias para que você receba as fotografias de maneira bem interessante já, tanto para construir uma capa por respiro quanto por contraste, tá? Então, sem mais delongas, vamos para cá. Eu quero mostrar para vocês na prática como que eu crio o contraste na capa. O exemplo que eu separei é esse aqui. Eu gostei muito dessa foto, tá? Da Amanda e do Fernando. A fotografia é do Ferdinando Ramos, só que eu tive um problema. Quando eu fui colocar a identidade na capa, vejam só,
ela perdeu completamente a leitura. E é uma identidade muito bonita. Eu tenho um monograma aqui bem estilizado, eu tenho o nome Amanda, o nome Fernando, com uma fonte que eu gosto muito, o nosso casamento com uma script também, que tem uma boa leitura, porém, num fundo com muita textura, com muita informação, não ficou interessante. Só que vejam só, essa capa finalizada, ela ficou dessa forma aqui, ó. Olha como fica mais interessante, como a leitura fica muito mais fácil. Isso foi possível porque eu criei um contraste aqui de baixo para cima, nessa região da capa aqui, ó. Nessa região foi criado um contraste e é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Vejam só, eu vou pegar a fotografia aqui original, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com os degradês. Então eu vou selecionar uma cor, tá? Olha só, estou no seletor de cores aqui do Adobe Photoshop. Vou selecionar uma cor bem escura. Por que bem escura? Porque eu realmente preciso escurecer essa parte inferior da capa para que a identidade apareça, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, pode ser até aqui do braço da Amanda e eu vou até escurecer um pouco mais, olha só. Aqui é tentativa e erro, tá, gente, da cor ideal, porém todas as cores são retiradas da própria fotografia, isso é importante de falar, tá? Então vejam só, eu vou pegar meu degradê, só que eu não vou fazer um degradê assim, ó. Super, deixa eu criar uma nova camada aqui, degradê. Eu não vou fazer um degradê muito curto, olha só. Por quê? Porque isso vai ficar completamente marcado, olha só, e isso é feio. Eu preciso criar um contraste na identidade da maneira mais suave possível, tá? Então como eu faço isso? Suavizando o meu degradê. Olha só, eu vou começar aqui de baixo, ó, de baixo para cima. Olha só, uma vez aqui e uma segunda vez aqui, ó. Se eu achar que ainda falta um pouquinho, eu faço uma segunda vez. Ó. Perfeito. Se eu achar que foi muito, eu posso reduzir a opacidade desse degradê. Mas percebam, ó, sem o degradê, com o degradê que eu acabei de criar da maneira mais suave possível. Novamente, se você achou muito, você pode vir aqui em cima, ó, e diminuir um pouquinho a opacidade do seu degradê. Ó. O importante é que a identidade tenha leitura e esse degradê fique quase que imperceptível na capa impressa, tá? Isso que é importante. Só você que desenvolveu o degradê pode saber ou precisa saber necessariamente que essa foto foi manipulada de certa forma utilizando o degradê. Mas eu quero que vocês percebam que o contraste foi criado de uma maneira super simples e uma dica extra aqui. Toda vez que eu faço um degradê, eu vou em filtro, ruído, adicionar ruído. Eu crio uma textura muito simples nesse degradê para que o jeito que eu trabalho o degradê não fique um degradê chapado, nem tenha muitas passagens. Isso é bem importante na hora da finalização do projeto, tá? Eu deixo sempre o ruído uniforme, monocromático, intensidade 1 ou 2, porque realmente é só uma texturinha que eu quero nesse degradê. E eu já finalizei uma capa por contraste, e essa capa tem uma leitura ótima da identidade. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido a relação entre a capa com o respiro e a identidade, a capa com contraste e a identidade. Espero que esse exercício prático facilite a vida de vocês aqui para frente e até a próxima dica rápida.